domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí no seminário O Tabernáculo. Eu quero agradecer de coração a todos que têm compartilhado, que têm se inscrito no meu canal, né? Todos aqueles que se inscreveram no meu canal, o meu muito obrigado, isso me deixa muito feliz. E aqueles que comentaram, seu comentário é de grande importância. E alguma dúvida bíblica que você tiver e quiser fazer a pergunta, aqui embaixo você pode, no seu comentário, você pode fazer pergunta de alguma dúvida que você tiver, que eu, dentro da medida possível, estarei respondendo aos internautas. E dizendo a vocês que todos aqueles que estão me acompanhando nesse seminário, vai receber um certificado de conclusão, e dizendo a vocês que não percam uma solução, é muito importante. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. Nós viemos aí nesse seminário, né, e eu vou estar mostrando para vocês como é importante. Eu vou estar explicando muita coisa interessante nesta aula. Por isso eu gostaria que você acompanhasse. Por exemplo, eu não procuro dar aula somente para os professores. Como eu disse, tem muitas pessoas que não podem ir à escola dominical, e eu quero que você convide elas para que elas participem da escola dominical comigo, sendo que ela pode assistir essa aula qualquer dia da semana. E é importante porque a escola dominical ela é para a formação de obreiros. Obreiros que não participam de escola dominical, eles têm certa dificuldade no crescimento. O textual diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nessa lição. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Então eu coloquei aqui, meus queridos, vocês olhem aí, vocês estão vendo o que eu coloquei? Coloquei uma pirâmide, mostrando para vocês que nós precisamos cuidar. As portas das nossas igrejas, aqui na terra, ela é larga, entra todo mundo que quiser entrar. Então eu fiz aqui na base, eu fiz as portas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é a igreja que eu pertenço há mais de 41 anos. E aí então eu fui colocando aqui e mostrando a vocês. Aqui vai entrando muita gente nesta porta, mas ela vai se afunilando, vai ficando estreita. Então aqueles que não conseguem se enquadrar no novo nascimento, passar pelo novo nascimento, eles vão ficando pelo caminho da pirâmide. E para recordar aí, meus queridos, nós nesse trimestre que nós estamos estudando sobre o tabernáculo, na primeira lição nós encontramos na lição 1, nós estudamos sobre o tabernáculo, lugar da habitação de Deus. Então, recapitulando, então, Deus entregou um projeto para Moisés. Deus falou como queria que fosse feito, e daí ele passou para Moisés. Na lição 2 nós vamos ver os artesãos do tabernáculo, aí que entra aqueles rapazes que tinham um grande conhecimento, tinham um grande talento, e Deus acrescentou mais o talento deles, né? Aí se preparando aí para entrarmos na lição de número 3, aonde nós já começamos entrando no tabernáculo, o pátio. Aí começa a construção da cerca do pátio. Você que perdeu, pode entrar no meu canal e você vai ver lá nos vídeos, tem todas essas aulas. Na lição passada nós estudamos o altar do holocausto, né? O altar do holocausto apontava para o Calvário, né? Como eu já expliquei para vocês, as pessoas entravam ali até o altar, levando o animal que ia ser oferecido, e aí aquela pessoa colocava a mão na cabeça daquele animal, e segundo a tradição judeu,
Diz que eles apertavam a cabeça do animal, como se estivesse transportando o seu pecado para o animal. E como eu já disse em outra lição, né, na tradição judaica diz que eles confessavam, dizendo que sabia que quem merecia morrer era ele, mas que aquele animal estava morrendo no lugar dele. Por isso que o holocausto aponta para Cristo, que Cristo morreu em nosso lugar. A lição 5, né, que nós estamos agora, que fala da pia de bronze, lugar de purificação. Então a pia de bronze, ela aponta para a santidade da vida cristã. Também aponta para a doutrina da santificação na vida de quem foi redimido pelo sacrifício de Jesus. Então nós vemos que o sacerdote, ele passava ali pelo altar do holocausto, né, onde os pecados eram redimidos, né? Era pago o preço ali, o animal pagava o preço do pecado do homem, ali no altar do holocausto, ele morria em lugar do homem, e depois ia para a pia, aonde significa aí, apontava para a santidade, né? E aonde tinha que lavar-se. E nós fomos lavados no sangue de Cristo. Nós nascemos de novo através do batismo, e através da nossa conversão hoje somos novas criaturas. Então, muito interessante, eu vou falar sobre esta pia de bronze, falar a respeito do brilho das mulheres na igreja, certo? Pois todas as mulheres sábias de coração, né, naquela época elas fiavam com as suas mãos e traziam o que tinha fiado em lã, né, azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todas as mulheres, né, também elas fiavam o pelo da lã da ovelha, né, e para que pudesse contribuir com a construção do tabernáculo que Deus tinha ordenado a Moisés. E tem mais uma coisa linda também, que elas participaram também levando os seus espelhos. Essa pia, eu vou estar explicando, foi feito com o espelho das mulheres daquela época. Vou estar falando lá na frente, eu vou falar mais sobre o espelho. Não se perder, eu vou falar do brilho das mulheres na igreja. Muitas vezes a mulher não é valorizada na igreja, mas eu vou estar mostrando que a mulher mostra que tipo de pastor nós temos. Porque quando você olha para a mulher, você vê o brilho. Se elas brilham, então nós temos uma boa liderança naquela igreja. Eu lá na frente vou comentar sobre isso, não perca. Então é interessante ver aí, né, como eu estou mostrando para vocês, a pia de bronze, né, que ficava ali entre o altar do holocausto e entre a cortina da tenda. A introdução dessa lição, ela diz o seguinte: o nosso presente estudo é sobre a pia de bronze, que nós vamos falar sobre a lavagem completa, né? Dois aspectos do rito de lavagem presente na função do sacerdote, né? Lavagem progressiva e lavagem constante. Rito, eu quero explicar para os internautas, para entender aí, que há uma diferença entre rito e ritual. Rito era a liturgia de como o sacerdote se preparava. Tinha todo um rito, uma maneira de estar fazendo, tinha que fazer tudo conforme Deus explicava. Saía daqui e lavava as mãos. Ritual já é o processo ali de oferecer os sacrifícios, em que o animal era morto ali já é um ritual. Então a diferença entre o rito e ritual. Eu vou contar uma história aqui, mas dentro da lição, e não quero que os internautas tomem ela por verdadeira. São contos, mas vou contar baseado na lição. Vou falar sobre a oferta do espelho. Conta uma fábula judaica que os espelhos doados pelas mulheres causaram um dilema moral a Moisés. A fábula conta que quando o líder da construção recebeu os espelhos de cobre para fazer com eles os lavatórios, não quis aceitá-los. Ele alegou que aqueles espelhos eram usados para fins fúteis, não sendo, pois, apropriados para uma tão nobre e grande ação como na construção do tabernáculo. Deus ponderou para Moisés que os espelhos haviam sido fundamentais
para a continuidade do povo judeu. Pois durante os anos de escravidão no Egito, quando os homens estavam sob opressão faraônica, as mulheres usavam esses mesmos espelhos para se enfeitarem e seduzirem seus exaustos maridos, pois dessa forma não cessaria a procriação do povo hebreu. Fato que incomodava profundamente o faraó, que não suportava ver o crescimento da população dos hebreus. Por fim, o próprio Criador ordenou a Moisés, dizendo: receba delas os espelhos e use-os para fazer o lavatório de purificação e santificação dos sacerdotes. Reparem que é o único artefato no tabernáculo que não é citado suas dimensões, talvez pelo infinito significado de que adquiriu através da oferenda feminina. Nesta história, mais na frente vou estar falando sobre este espelho, né? Então nós vamos estar vendo que o tabernáculo foi o primeiro exemplo de uma construção comunitária, bem sucedida. Lá os judeus teriam suas atividades religiosas e fariam sacrifícios para a remissão dos pecados. Eu digo às mulheres de todos os lugares: continuem a servirem ao Senhor, pois cada uma de vocês tem um valor inestimável diante de Deus. Objetivo geral: conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. Então, o objetivo de toda esta lição que nós estamos estudando, que fala da bacia de bronze, o objetivo é conscientizar sobre a importância da pureza espiritual. Cristãos devem ser puros. Professores, nesta aula, leve seus alunos a entender que nós precisamos ser puro de coração, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E nós precisamos, então, sermos limpos de coração. Primeiro objetivo específico da primeira parte da lição: conceituar a pia de bronze. A pia de bronze e a água. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma pia de bronze. Então, meus queridos, é interessante esse tabernáculo, a forma que ele vem sendo construído. Eu estou indo aqui nesse seminário passo a passo. Nós falamos como foi construído o holocausto e agora nós estamos na pia de bronze. Então, qual que era o objetivo da pia de bronze? Por que Deus mandou construir aquela pia de bronze ali próximo ao altar? Então o objetivo era que Arão e seus filhos lavassem as mãos e os pés antes de entrar ou sair do tabernáculo. Então, quando eles entravam no tabernáculo, eles tinham que lavar as mãos. Quando eles saíam, também tinha que lavar. Então, o ofício de apresentar o holocausto ao Senhor era santo. Precisava estar com as mãos limpas, né? Quando nós vamos para a casa de Deus, nós precisamos nos preocupar como está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver guardando mágoa, rancor, não está limpo para nós oferecermos sacrifício a Deus. Então nós estamos vendo sobre a pia de bronze. Então não é possível apresentar-se diante de Deus de maneira a não reconhecer sua santidade e justiça. Não dá para comparecer sujo diante de Deus. Então veja que quando Moisés teve aquela visão, o Senhor disse: tira a sandália de seus pés. O lugar aqui é santo. A Josué, Deus disse a mesma coisa. Então, meus queridos, nós precisamos ter cuidado para não querermos servir a Deus de qualquer jeito. Ele é santo, por isso que há todo esse processo nosso durante a nossa vida aqui na terra, para que nós possamos nos preparar para podermos estar aptos a morar com Deus Santo. Então, oferecer um sacrifício a Deus é prestar-lhe um culto santo e reverente. Não podemos perder o senso de piedade e reverência diante de Deus. Então, por isso, nossos cultos, bem como nossas vidas, devem refletir a santidade de Deus. Eu vou mostrar para vocês que essa pia de bronze, ela refletia, pois ela foi feita com os espelhos das mulheres.
O 2 diz, os sacerdotes e a santidade. Então, ao entrarem no tabernáculo, o sacerdote deveria lavar. Para que ele deveria lavar-se? Para não morrer. Entrar sujo diante de Deus era morte na certa. Então, apresentar-se diante de Deus sem atentar para a exigência da purificação poderia custar-lhe a vida. Então, naquele tempo, meus queridos, no Antigo Testamento, Deus fazia juízo com as pessoas. As pessoas procediam mal, morriam. Nós vemos em vários casos em que as pessoas foram fulminadas. Terra abriu boca, engoliu o povo. Mas hoje é diferente, meus queridos. Hoje está tudo reservado para o juízo. Então, aqueles que procedem mal não vão poder estar no arrebatamento da igreja. E aí, eles vão esperar para o juízo. Então, eu coloquei aqui o holocausto, né? A bacia e a tenda para que vocês pudessem entender. Para entrar na tenda da congregação, a pia ficava próxima à porta da tenda do tabernáculo. E para entrar naquela tenda, o que aconteceria? Aí, o sacerdote tinha que lavar a mão. Mais para frente, no seminário, nós vamos estar falando sobre as repartição aí, da tenda da congregação. Então, hoje nós, os obreiros de Cristo, devemos pautar nossas vidas na obra, exercitando-nos na piedade e na santidade. Então nós, como obreiro de Cristo, nós temos que ter qualificação como obreiro. Somos santos porque somos chamados por um Deus santo. Somos chamados para ser um modelo de santidade. Não nos esqueçamos que nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação está em nós, pois sem a qual nós não veremos o Deus Todo-Poderoso que nós adoramos. O 3 diz, a santidade para a vida. Então, eu coloquei novamente aí para vocês verem o tabernáculo, né? Entre a tenda e o altar do holocausto está a pia, né? Onde o sacerdote tinha que lavar a mão e os pés. Né? Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morra, né? Então, viver a vida de maneira santa, separada, única e exclusivamente para Deus, é a vocação de todo obreiro chamado para a sua obra. Nós estamos vendo que nossos dias hoje está difícil. Muitos obreiros que oferecem sacrifício com as vidas toda atrapalhadas, mentindo em nossos púlpitos, interessada em dinheiro, e isso ficou muito complicado. Santidade ao Senhor gera espiritualidade profunda, gera uma vida de compromisso com Deus e gera uma vida no altar de Deus. A santidade para a vida, a santidade com Deus gera todas essas coisas do que eu estou citando. Então nós queremos nos aproximar de Deus e nós podemos nos aproximar de Deus. Segundo objetivo específico da segunda parte da lição, refletir acerca da pia de bronze e sua relação com a limpeza e a pureza espiritual. Então agora nós vamos falar acerca da pia de bronze. Então a pia de bronze, né? A pia de bronze, né? Ou cobre, entre o altar do holocausto e o tabernáculo. Eu mostrei para vocês agora há pouco. Então pia é kior, né? Que significa lugar de se lavar. Então após ministrar no altar do holocausto, o sacerdote lavava-se na pia de bronze com água limpíssima. Então a água tinha que ser limpa, lavado com água limpa. Nós somos lavados no sangue de Cristo, porque Jesus nunca pecou. Então Jesus, ele se ofereceu por nós. E agora ele é a água que faz nos saltar para a vida eterna. Nós fomos lavados, como Paulo mesmo explicou. Mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado
em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Nós estamos vendo sobre a pia de bronze, né? Que o nosso pecado foi expiado por Cristo no Calvário. Então, estou colocando aí para vocês, né? O ofertante com um cordeiro, e esse cordeiro apontava para quem? Apontava para Cristo. Então, mas nós hoje já não precisamos levar mais esse cordeiro para ser sacrificado, porque agora nós fomos lavados pelo sangue remidor de Cristo. Nós temos um recurso divino que nos purifica e santifica. É prefigurado pela palavra de Deus, né? Então, nós, lendo a palavra de Deus, nós vamos a Cristo. Nós conhecendo a palavra de Deus, né, que é como a pia para nos lavar de toda imundícia e nos deixar preparados, uma vez que nós obedecemos, para enxergar e ser participante do sacrifício de Cristo. Então, assim, a palavra de Deus é o espelho que reflete a nossa natureza e as obras que devemos praticar com a ajuda do Espírito Santo. 2. A lavagem na bacia de bronze. A pia era de bronze polido, fabricado com espelho das mulheres. É aí que eu queria chegar. Você pode ler, está lá na Bíblia, em Êxodo, capítulo 38, versículo 8. As mulheres desempenhando aqui um papel importante. Veja bem, meus queridos, naquele tempo, os espelhos era muito difícil de você conseguir um espelho. E além de tudo, ele era polido muitas vezes até ele refletir a imagem, mas mesmo assim sua imagem ficava um pouquinho, mesmo assim a imagem não ficava nítida, tão nítida como nos espelhos que nós temos nos nossos dias. Lembra que Paulo falou que era como olhar no espelho? Paulo está falando como olhar no espelho porque a gente via a imagem um pouquinho desfocada. Mas nós íamos ver realmente como seria. Então, meus queridos, como foi feito com os espelhos? O sol exposto à luz do sol, a partir da água limpíssima, toda impureza era revelada no interior da bacia. Porque ela brilhava, a bacia foi feita de bronze dos espelhos das mulheres. Então, meus queridos, e o sol batia, ela brilhava, né? E aí a água era limpíssima, você conseguia ver toda impureza. Eu vejo aqui a importância da mulher. Eu fico olhando, você quer ver uma igreja, se ela realmente é uma igreja adoradora, se ela é uma igreja que está no altar do Senhor, você olha para as mulheres. As mulheres são os espelhos. Porque as mulheres representam, meus queridos. O homem às vezes não representa muito, mas a mulher representa. Porque você olha para a maneira que as mulheres se vestem, que a Bíblia fala, traz com pudor, com decência. E você fica olhando aquela mulher, né, bem ornamentada para Deus, então ela reflete o seu líder. Quando você vê uma igreja em que as mulheres têm um comportamento exemplar, quando elas se juntam, elas brilham. Além de brilhar individualmente, mas quando elas estão reunidas, estão em coro, você vê que elas brilham, elas estão mostrando o brilho do seu pastor. Está mostrando que elas têm um bom pastor. Então, meus queridos, porque a pia aqui, ela representa a obra regeneradora do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que mudar a nossa vida. Se nós queremos usar o mundo como padrão, se nós queremos parecermos com o mundo, se o que nós vemos lá no mundo, que é atraente, principalmente para as mulheres, é uma atração para homens, quando vê a mulher daquela forma, e a mulher se veste daquela forma, ela não está agindo como uma serva do Senhor. Porque ela passa a ser objeto de desejo. Eu fico olhando aqui o prazer dessas mulheres, seus espelhos, que elas trouxe lá do Egito. Lá da escravidão, com sacrifício, elas conseguiram, com muito sacrifício, conseguiram polir e adquirir esses espelhos. Agora, com toda alegria, elas dão esses espelhos para fazer a pia de bronze, onde a água coloca, ela reflete toda a impureza.
Então, meus queridos, pode ver que quando uma igreja vai muito mal, você olha para as mulheres e elas refletem em que a igreja não vai muito bem. Cada mulher está de uma forma. Uma representa Cristo, a outra o brilho é menos e vai deixando de brilhar a luz daquelas irmãs. Então, meus queridos, é interessante. É uma maneira minha de colocar, de olhar por esse ângulo. Então, as mulheres, meus queridos, elas teve esse papel interessante, né? Está escrito lá em Êxodo: e falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar. Aí fez também a pia de cobre com a sua base de cobre dos espelhos das mulheres que se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Que mulheres dedicadas, meus queridos. Tem gente que é membro da igreja e nunca se ofereceu para nada. Ele não participa da igreja, ele não participa nem espiritualmente e nem nas necessidades da igreja. Então a pia do tabernáculo foi feita dos espelhos das mulheres, que elas foram participativas. Então, meus queridos, não era qualquer mulher que tinha uma peça daquelas naquela época. Mas diante da necessidade que Deus tinha de cobre para fazer a pia, elas não tiveram dúvida, entregaram seus valiosos espelhos para os líderes do seu povo. Então houve uma troca grandiosa e nobre entre as mulheres e o seu Deus. As mulheres fizeram duas doações importantes. Você sabia disso? Leia esse capítulo 35, verso 25 a 26, que diz que eram as mulheres sábias de coração. Elas fizeram duas importantes doações: os fios tramados e os espelhos de cobre. Elas fiavam o fio. Então o tabernáculo, meus queridos, foi coberto por uma tenda e revestido de tecidos adicionais, tecidos estes que foram trazidos pelas amáveis mulheres. Por isso é impossível ver o tabernáculo e não glorificar a Deus pelas duas oferendas trazidas pelas mulheres. As mulheres é importante na igreja. Eu sempre digo o seguinte: se você vê um monte de homem entrando em um beco, né, em um espaço apertado e está entrando aquele monte de homem, você fica curioso, mas não sabe o que está acontecendo. Mas se você vê um monte de mulheres de Deus entrando, você diga: será que vai ter culto? Porque as mulheres trazem um brilho, as mulheres refletem a glória de Deus, como a pia refletia a glória de Deus, que a água era limpíssima e você poderia ver se tivesse impureza. Então, meus queridos, não despreze os trabalhos das abnegadas irmãs, pois Deus aceitou as suas ofertas valiosas. É a palavra de Deus que tem o poder de limpar e disciplinar nossa vida. Então, transferindo, porque o que representa essa bacia, esta pia de bronze com água limpíssima? Então ela representa, ela é semelhante à palavra de Deus, que tem o poder de, através da fé, nos purificar. Então, meus queridos, no altar do holocausto que está aqui na entrada, é aplicado o juízo sobre pecador na oferta do sacrifício, cobrindo o seu pecado. Então, quando as pessoas entravam, meus queridos, com as suas oferendas, com os animais que seriam oferecidos em holocausto para morrer no lugar deles, então ali no altar do holocausto era executado o juiz. Só que a pessoa não morria, por quê? Porque um animal morria em seu lugar. Ele merecia morrer porque Deus é santo e todo pecado é digno de morte. O pecado gera morte, mas Cristo gera vida. Mas todo pecador, todo aquele pecado tinha que morrer. Então, para o pecador não morrer, morria-se um animal que era oferecido em seu lugar. Então, no altar estava ali o juiz, né, sobre o pecador na oferta do sacrifício.
Agora, as águas da pia cumpriam uma função de limpeza. Então o sacerdote oferecia aqui, e até a pia limpava e entrava no lugar santo. E nós vamos até Jesus, Jesus que está no altar do holocausto, sendo imolado por nós, morrendo em nosso lugar, porque todo pecado gera morte. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, a retribuição que nós recebemos do pecado, que nós tínhamos que receber, pecou, morreu, porque Deus é santo. E Deus fez o homem para que o homem fosse santo. Esse foi o objetivo do que o homem foi feito. E aí Deus, vendo que o homem buscava suas invenções, que o homem buscava seus próprios caminhos, e o homem tinha que morrer. Mas aí morria-se um animal no lugar do homem. Então aqui no altar do holocausto está Cristo crucificado, oferecendo-se a Deus, o juiz nosso, as nossas transgressões sendo julgado e caindo sobre Cristo, e Cristo morrendo por nós, nós transportando as nossas maldades para Cristo, pois Ele se ofereceu por nós. E aí nós vamos para a bacia de bronze, ou a pia de bronze, aonde nós nos lavamos, nos enchemos do Espírito Santo, com água limpíssima, simbolizando o Espírito Santo de Deus, que faz uma mudança total em nossas vidas. E agora nós, aqui na pia, nós morremos para o mundo agora, passamos pela água do batismo, ressuscitamos para viver uma novidade de vida, e agora nós estamos próximo à entrada da tenda do tabernáculo, no lugar santo. Só entraremos no lugar santo após passar por esse novo nascimento. Aí entramos no lugar santo, ali onde o sacerdote, onde tinha o candelabro, a mesa da proposição, né? O candelabro com 7 castiçais e o altar de incenso. Então ali agora nós entramos para oferecermos sacrifício vivo, que é o nosso corpo. Estamos na presença de Cristo. Entramos no santuário de Cristo. Não podemos entrar na outra cortina, que é o lugar do Santo dos Santos. Só Cristo entrou lá, mas Cristo está lá bem próximo de nós. Quando nós passamos esta primeira cortina, nós ficamos bem próximo de Cristo. O Espírito Santo está aqui conosco, porque Jesus foi e Ele disse: eu vos enviarei um Consolador para você não ficar sozinho. Então, quando nós dizemos Jesus está na igreja, Deus está aqui. Se não é uma aparição, então ele está representado pelo Espírito Santo, porque Jesus só voltará aqui para buscar a sua igreja. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Então essa expressão que nós usamos, Jesus está aqui, estou sentindo Jesus aqui, é porque nós sentimos Jesus através do Espírito Santo de Deus, que está aqui, é o Consolador que está no lugar de Cristo. Bem entendido, meus queridos irmãos? Então, meus queridos, a pia de bronze tem um significado muito importante. Então, embora nossos pecados tenham sido expiados, né, ainda temos de nos chegarmos a Deus continuamente, né, progressivamente, para sermos limpos de tudo o que desagrada, né, que é nossos pensamentos, palavras, obras, que nós estamos sempre cometendo erros. Então nós precisamos estar de contínuo no altar. Então, infelizmente, acidentes ocorrem no caminho da nossa jornada cristã, e precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Então busquemos a santidade em Jesus Cristo. Cada vez que você errar, você vai a Cristo. Terceiro objetivo específico da terceira parte da lição: destacar os dois aspectos dos ritos de lavagem dos sacerdotes. Nós estamos falando aqui de ritos, meus queridos, como eu expliquei lá no início, e não de rituais. Uma lavagem completa. Essa lavagem significa uma obra regeneradora que implicava o primeiro passo para a consagração sacerdotal. Então, meus queridos,
é inaceitável um ministro de Deus que não tenha passado pela obra da regeneração. Nós temos tantos ministros que têm a dó, meus queridos. Às vezes nessa lição eu falo, tenha dó. Ministro, não obriga o povo a sentir o que você está sentindo. Procura transformar, procura transmitir. Pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a palavra e orar para que eles possam sentir a glória que você está sentindo. Eliseu não criticou Geazi quando ele ficou apavorado naquela situação. Eliseu era um grande líder. E Geazi estava apavorado, não conseguia ter a mesma visão de Eliseu. Por que eu, sendo um ministro de Deus, eu quero que você tenha a minha visão? Os discípulos não conseguiram ter a mesma visão de Cristo. Então é por isso que eu digo, meus queridos alunos, professores, vocês não colocam isso na escola de vocês. Aqui o meu canal é livre, eu ensino na igreja. Mas eu não uso essas palavras na igreja. Eu uso aqui, porque eu quero alertar todo o Brasil. Eu quero que nós sejamos crentes, irmão. A salvação é individual. Eu vou me apresentar diante de Deus, não é o líder que vai se apresentar por mim. Eu preciso servir ao Senhor, eu preciso honrar a minha liderança, mas eu não quero que a minha liderança me desonre também. 2. A lavagem progressiva e constante, que nós vemos lá no início. Então, limpeza exigida para ministrar no lugar santo. Então, qual que era a limpeza exigida? Limpeza das mãos e dos pés. Lavar-se no Novo Testamento destaca o ato do Espírito que opera em nós para a santificação. Então, nesse sentido, a consagração dos sacerdotes dava-se nos termos do compromisso de uma vida santificada. Esse mesmo compromisso é que deve permear a vida do obreiro, que se acha vocacionado para realizar a obra do Senhor. 3. Recapitulando verdades importantes. Lições aprendidas. Primeiro, o sangue de Jesus Cristo nos livrou da pena do pecado. 2. A palavra de Deus revela quem somos. A palavra de Deus nos revela quem somos. Se você anda conforme a palavra de Deus, vai mostrar que você é um santo de Deus. E 3. Uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. Concluindo, a limpeza espiritual é prioridade absoluta como consequência da obra expiatória de Cristo. Então, meus queridos, uma vez que Cristo nos salvou e nós fomos chamados para ser santos, nós temos que entender isso. Então, atentemos para esse precioso chamado de Jesus Cristo. Quero convidar você para a próxima lição. Gostaria que você participasse as cortinas do tabernáculo. Estarei lá ensinando para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece, primeiro se inscreva aí e não esquece de fazer aquele comentário. Faça comentário, me deixa tão feliz quando eu olho os comentários de todo mundo. Aquelas perguntas que vocês fazem lá, eu olho todas, não falo nada, mas pode ficar tranquilo que eu vou responder, tá? Que Deus abençoe a todos meus queridos internautas. E até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.